O Flamengo venceu o Fluminense por 1-0 nesse domingo no Maracanã, chegou aos 30 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro e segue na disputa pelo título. Pedro finalmente foi relacionado de novo e fez o gol da vitória do Flamengo. Em resumo, um jogo muito disputado, um jogo onde fez a diferença quem tem um nível técnico acima e um jogo mais fraco do que eu imaginava. Flamengo e Fluminense tiveram algumas situações interessantes da gente comentar, mas quase todas elas aconteceram fora das duas áreas dos times, ou seja, entre uma intermediária e outra. O Fluminense veio com uma linha de 5, a mesma linha de 5 que funcionou em alguns jogos importantes do Mundial. Só que ao invés de um 5-3-2, hoje a gente viu quase que um 5-2-3, porque tinha dois volantes e na frente tinha Canóbio, Lima e Everaldo. O Lima um pouquinho mais para trás, né, mais que uma dupla de ataque mesmo. E um time que apostava no início do jogo no erro do Flamengo. Só que ao longo do primeiro tempo, o Fluminense conseguiu subir a marcação em alguns momentos, mantendo-se esse esquema, e aí incomodou o Flamengo. O Flamengo teve alguns problemas de saída de bola, até com o goleiro Rossi. Só que o Fluminense no segundo tempo parou de fazer isso. Aí eu não sei, pode ser uma questão física, pode ser uma questão de estratégia, de querer atrair mais o Flamengo para o seu campo para ter mais espaço para correr. O fato é que não deu certo. O Fluminense caiu de desempenho no segundo tempo. Não que no primeiro tenha tido um grande desempenho, o Flamengo também não teve, né? É um jogo que, como eu disse, tecnicamente foi um pouco abaixo. E aí no segundo tempo a gente tem a entrada de alguns jogadores que fizeram a diferença. Entrou o Matheus Gonçalves, que já era para estar tendo mais oportunidades no Flamengo. Entrou o Pedro, entrou o Juninho. Então assim, o Pedro, a situação do Pedro com o Felipe Luiz, eu entendo a explicação que o Felipe Luiz deu e concordo com ele ter ficado de fora da lista naquela partida específica, que foi do fim de semana passado. Pelo seu desempenho nos treinos, por não estar correndo o que deveria e tal. Só que aí é o seguinte, é uma linha muito fina entre tu punir corretamente um jogador pelo comportamento dele, mas cuidar para não punir o time. O Pedro é muito importante pro time do Flamengo. O Pedro é um centroavante que nenhum time no Brasil tem. Então, claro, isso não quer dizer que ele pode fazer o que ele bem entender, mas tem que tomar cuidado quando vai tirar ele do time ou da partida, porque ele tem a qualidade para resolver um jogo. E ele já tinha quase feito um gol antes do gol que ele fez no final da partida, no final do Fla-Flu. O Flamengo tem o Juninho como centroavante reserva. Até agora não encaixou, talvez o Flamengo precise buscar outro jogador para essa posição. Como eu falei, o Matheus Gonçalves deveria estar tendo mais oportunidades, é um jogador que tecnicamente é muito bom, não sei se tem alguma questão de comportamento aí também. O Alacian, ele é um jogador que tem personalidade, mas tecnicamente não está criando muitas oportunidades para o Flamengo, então tem que ver isso. O Wesley está sendo vendido para Roma, o Flamengo vai ter que achar um lateral direito. E de preferência alguém com vocação ofensiva, né, que é o que o Wesley tem. Do lado do Fluminense, eu acho que o Cano, a gente sempre pode queimar a língua, né? Mas o Cano passa a impressão nesse momento de que o melhor momento dele no Fluminense já passou. Talvez seja a hora do Fluminense buscar um novo centroavante titular. Além de uma reposição ao Arias, que pode ser o Inestrosa do Atlético Nacional. A gente vai ver nos próximos dias se essa negociação vai avançar. Precisa repor o Arias com um jogador de qualidade, porque o Arias era o diferencial do Fluminense. E o diferencial, ele resolve as partidas para ti. O Arias já resolveu muitas partidas pro Fluminense, como o Pedro resolveu hoje pro Flamengo. Um jogo disputado, um jogo onde o Fluminense teve alguns momentos importantes, onde ele foi melhor que o Flamengo, onde ele conseguiu criar dificuldade pro Flamengo na saída de bola, como eu comentei. Mas, na hora H, tu precisa ter um jogador diferente. E o Fluminense, com a venda do Arias, não tem esse jogador. Como eu disse, buscaria um centroavante, buscaria um jogador de lado. Porque o Cano não está no seu melhor momento e o Arias está de saída. O Fluminense, eu ainda acho que tem elenco, tem condição de disputar uma vaga para Libertadores, talvez até uma vaga direta. O Flamengo deve disputar o título, com o elenco que tem, então, e se reforçar, vai ter ainda mais possibilidades, né? A gente pode ter uma briga tripla, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, muito boa, uma briga por esse título brasileiro, e a gente vai acompanhando o que vai acontecer nos próximos jogos. Essa semana, a gente vai ter um vídeo na terça-feira projetando a rodada de meio de semana do Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira, a gente vai ter o comentário de Fluminense e Palmeiras, vou trazer para vocês.
Na quinta-feira eu vou trazer o comentário de Grêmio e Alianza Lima. Como vocês sabem, sou gremista, vou estar acompanhando o jogo do Grêmio na quarta-feira às 9h30, então já vou fazer um comentário e vou estudar o comentário na quinta-feira. E aí, mais pra frente, a gente vai conversando e vendo os próximos jogos que eu vou trazer por aqui, beleza? Eu espero vocês nos próximos vídeos. Valeu!